Carlos Dantas, hoje só bombas mesmo, hein? Bombas atômicas, Samir. Pô, ainda fui apurar essa questão dos salários atrasados. A verdade é que eu falei ontem aqui, eu tenho muita moral dentro do clube, tá? Isso não importa quem quer me atender, quem não quer me atender, vida que segue. Muitos funcionários, tá, me procuraram, muitos, para falar que não receberam esse mês porque as contas do Corinthians estão bloqueadas, tá certo? E aí, meu amigo, não vai receber jogador, não vai receber funcionário, tá? Uma situação complicada. E uma pessoa muito influente no Corinthians me disse algo que eu não havia reparado. Em 115 anos de clube, nunca os funcionários ficaram sem receber. Nunca os funcionários ficaram sem receber. E hoje acontece isso no Corinthians. A situação realmente é muito delicada, né? Eu esqueci até de falar na manchete, né, de mais racha, né, no time do Augusto Melo. O Rosalá, enfim, foi embora com o Fernando Alba. Já deveria ter ido da outra vez, né? Enfim, porque viram que a situação estava feia e agora não tem como. Então, o Corinthians realmente numa situação muito complicada. Corinthians com contas bloqueadas por conta de empresários, que o clube tem os seus problemas aí. Foi uma ação judicial, tá? E esse mês os funcionários não receberam. Ah, Samir, tá sendo injusto, né? Pô, são poucos dias. Não importa, atrasou, eu não tô mentindo, tá? Os jogadores estão sem receber direitos de imagem 2 meses, tá? 2 meses, e não vão poder receber porque as contas estão bloqueadas também. Então a situação do Corinthians é uma situação preocupante, é uma situação desesperadora. Um clube que tem contas bloqueadas, um clube que, né, foi... o Santos Laguna está cobrando o Corinthians, o Tadieres acionou a FIFA, daqui a pouco o Corinthians vai sofrer um transfer ban, e aí o que vai acontecer quando o Corinthians sofrer um transfer ban? Nós vamos ficar... olha só, eu nunca imaginei, gente, vocês sabem que eu fui um grande crítico do Duírio e da gestão passada. Eu nunca imaginei que o Corinthians ficaria com contas bloqueadas, com risco de transfer ban, sem poder contratar, sem goleiro, sem diretor de futebol, sem diretor financeiro, sem diretor de marketing. Ah, não falei o de marketing. Hein, Ambor? Esqueceu de marketing. Eu te falei. Marketing, jurídico, finanças, diretor de marketing, finanças, jurídico, comunicação e de futebol. O Corinthians não tem 5 diretores, os pilares do clube. A base, o alicerce. O Borges está aqui com o microfone do canal Café do Setorista, meu amigo Marcelo Borges, que é especialista em direito desportivo, tá? Especialista em direito desportivo. Também entende de previdência. Mais o que, Borges? Dá boa noite para os cafezeiros. Se apresenta aí aos cafezeiros. Eles estão me ouvindo? Vocês me ouvem? Você que é um cafezeiro nato. Sim, como todos aqui, o maior respeito a todos vocês que me assistem. Primeira vez que entro aqui com você, irmão. Tempos difíceis do Corinthians, né, Samir? Muito difícil. Pode pensar que, cheguei a tirar foto com Basílio, cheguei a tirar foto com Sócrates, no Parque São Jorge, com meu tio, enfim. Tempos difíceis, muito estranho o Corinthians não parar de viver essa situação, né? Enfim, o Samir me anuncia aqui, sou delegado da PF aposentado, sou advogado atualmente, mexendo com tributário, previdência, direito de futebol. Essas questões todas que envolvem o direito no futebol, Samir, primeiro a dizer sobre a questão da rescisão indireta do 483D da CLT. Se os trabalhadores do Corinthians começarem a ter reincidentes, casos de atraso no pagamento, eles podem pedir a rescisão indireta, como o jogador faz, né? O jogador de futebol comumente pode fazer isso. Até depósito do fundo de garantia, se atrasa, também pode pedir a tal rescisão indireta. Isso está claro na nossa CLT, no 483D. A outra questão jurídica importante a falar em relação à investigação, né? Delegado de Polícia Federal, por muitos anos, investiguei vários casos. Pois não. O Bosch investigou
Falta de educação falar de boca cheia. O Borges, delegado da Polícia Federal aposentado, já investigou vários casos. Por que tu não foi lá, você que é corintiano? Tem até um advogado Não. aqui, o Cristiano Lopes, eu vou responder para ele, pode falar. Por que tu não foi lá resolver essa parada logo pra gente? Não, é porque primeiro que eu não estou mais nativa, né, então, e porque é uma investigação de atribuição da Polícia Civil do Distrito de São Paulo, porque não é matéria federal, não é uma competência para a Justiça Federal, para a Polícia Federal. Polícia Civil. São relações da Justiça Comum, são relações que envolvem o direito penal no contexto dos estados. Porque são relações contratuais que o Corinthians fez com a Vaidbet, e tendo um intermediário que é comum o intermediário. Mas, como vários já disseram aqui, precisa seguir o dinheiro. Na Polícia Federal, a gente sempre seguiu o dinheiro de trás para frente. Da frente para trás. Vai voltando até a origem, ao caminho de início. Obviamente que verificar a depósito na conta daquela moça, verificar quem fez o depósito e arguir esse intermediário porque fez esse depósito. Alguém pode ter dito, e também li, que mas a empresa estava na Avenida Paulista, houve uma fraude, parece que o endereço foi trocado. Bom, tudo isso vai ter que ser averiguado, porque se a empresa originariamente tem um endereço na Avenida Paulista, a junta comercial precisa dizer se houve alteração de endereço, para poder verificar se houve uma fraude na alteração do endereço desta empresa que se diz, por exemplo, na Avenida Paulista, e que, por hipótese, então esse endereço é no local lá em Peruíbe, então estamos falando de uma fraude, tudo hipótese. E por que o inquérito não está instaurado? Porque a Polícia Civil, como a federal... Olha só, desculpa te cortar, Borges, só para você, torcedor corintiano, entender. O inquérito, o Borges está explicando, e vai explicar agora, na verdade, não está instaurado. Então, o que existe, então? Tá na mesma, Borges? Não, na realidade, Samir, o inquérito policial é instaurado quando você verifica indícios de autoria e materialidade a ponto de instauração de inquérito. Até que não ocorra isso, as polícias, em geral, para não ficar instaurando todo tipo de inquérito e depois é o juiz que tem que determinar o arquivamento, se for o caso, eles instauram investigações preliminares. E é o que a Polícia Civil, pelo que eu sei, está fazendo, instaurando investigações preliminares para verificar esses indícios de autoria, quem teria criado essa empresa laranja, o nome dessa mulher que recebeu o depósito, e prova de materialidade, se há algum tipo de delito ou não. Quando verificadas essas conjunturas, pronto, instaura inquérito policial, avança a partir dali, aproveita as provas já colhidas na investigação preliminar e na sequência... A Bruna perguntou, como não tem indício de autoria? Não, já tem, mas acontece que eles começam a analisar a autoria, quem é que fez a fraude, Bruna? Eu sei que você é advogada também, o Samir fala bastante de você, mas quem fez a fraude no nome da mulher lá de Peruíbe? Precisamos descobrir. Dona Edna. A dona Edna. Precisamos descobrir. Então, as provas de materialidade existem, mas os indícios de autoria ainda precisam ser buscados. Esse é um ponto importante. Nós estamos aqui com o nosso querido Marcelo Borso, que é advogado, mestre em Direito, professor em várias faculdades de Direito, enfim, entende de Direito Esportivo, de vários assuntos, Previdência, ele é mestre também, e Direito Esportivo, e policial, delegado aposentado da Polícia Federal, entendeu? Mexe comigo, meu irmão. Se os caras mexerem comigo... Não, eu sou um cafezeiro aqui, um corintiano, tentando ajudar de alguma forma, né? Falar pra tu comprar já ia falar para tu comprar umas treta minha, velho. Eu trouxe a informação hoje que o Corinthians teve, o Borges, o Corinthians teve as suas contas bloqueadas, tá? Isso explica para o torcedor como foi ação judicial. Então, por que essas contas foram bloqueadas, né? Que me falaram que foram dívidas com empresários. Dívidas com empresários. E como desbloquear essas contas? Só pagando mesmo? Ou fazendo acordo e provando parcelamento. Não são dívidas trabalhistas, porque não são dívidas de
gente com vínculo empregatício por hipótese, né, empregados do clube, jogadores, porque senão isso seria na Justiça do Trabalho. O bloqueio foi na Justiça Comum Estadual aqui de São Paulo, por dívidas em relação a fatos que envolvem contratos de intermediações com empresários. E aí não receberam, e lembro que no início do ano teve aquela avalanche de judicializações contra o clube em face de dívidas contra empresários, né, jogadores. E aí muitos deles conseguiram o bloqueio de valores, né, Bacenjude nas contas do Corinthians. Essa é uma forma que o juiz determina que se bloqueia a conta corrente do clube através de um procedimento chamado Bacenjude. E, portanto, o banco não libera os valores ali, e agora só pagando o total ou parcelando, né, Samir? Levando ao juiz a prova de que fez um acordo, parcela, e o juiz determina o desbloqueio. Quanto tempo para fazer isso? Se tiver a grana, né? Pegar um advogado, se tiver a grana, tiver o acordo, pegar um advogado diligente, faz isso logo, em poucos dias. É peticionar e despachar com o juiz, demonstrando o pagamento ou parcelamento, o acordo, e o juiz já determina o desbloqueio, porque ele mesmo faz, né? O juiz consegue, ali no sistema do Banco Central, fazer o desbloqueio. Eu não tenho essa informação, mas se for um empresário que já fez um acordo e o Corinthians não pagou o acordo. Puxa, aí é uma reincidência, né? Assim, vocês devem reparar que eu sou um cara tão extremamente otimista. Assim, faz o acordo... Eu fico pensando coisas boas nesse momento difícil. Faz o acordo, parcela, começa a pagar lá com o empresário, e depois o advogado do empresário vai lá e descumpriu o acordo, bloqueia novamente. E, de repente, o juiz já pode até aplicar multa, as trentes, que é o nome da multa do direito civil em relação a essa questão, né, por estar sendo penalizado pelo juízo por descumprimentos, né? Ô Borges, você dá aula em quantas faculdades? Atualmente uma só, na UDF, no mestrado e doutorado em Direito Previdenciário, e também dou aula na graduação em Direito Tributário. Mesmo como delegado e aposentado, não dou aula de penal, e trabalho com Direito Desportivo. Dá aula de mestrado? Dá aula de mestrado? Mestrado e doutorado. Então és mestre. Não sou nada. Eu sempre quis falar isso. Cara, que esquece isso. Tá vendo? Eu sempre és mestre. Agora és mestre de verdade. Não. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Não sou melhor que ninguém, pelo contrário. Eu tô aqui muito triste, tentando aí, ó. Bruna também sabe muito, é advogada, vários advogados aqui, ó. O Cristiano também fez uma pergunta bem interessante sobre essa questão do intermediário. Puxa, por que ninguém vai em cima do intermediário? Pois é. A ideia da investigação é essa, né? Buscar voltar o caminho do dinheiro. Como é que você enxerga um clube sem diretor jurídico? Nossa, você que é da área. Nossa, dá para um clube sobreviver sem diretor jurídico? O Li saiu, o adjunto dele saiu, e por divergência a gente ficou sabendo. Eu fico perguntando quem é que está respondendo pelo departamento jurídico. A gente sabe que tem alguns advogados que atuam, são fixos do clube, mas quem está tomando as decisões? Quanto às questões das ações trabalhistas, quanto às questões das ações cíveis, que o Corinthians tem diversas ações cíveis e trabalhistas. Quem está tomando a decisão estratégica, porque isso é papel de um diretor jurídico ou de um adjunto. Quem está tomando essas decisões estratégicas? O Li já saiu há um tempo, o adjunto dele também. Fico me perguntando. E tem prazo, né? E tem a questão dos prazos, óbvio, né? Pô, só faltou tu bater na mesa agora, né? Depois mas assim, é porque, assim... E aí, na comunicação, idem, agora com o Rosalá saindo, que, eu tenho o maior respeito pelo Rosalá, porque o irmão dele é da área do direito esportivo. O Rosalá é um mestre em economia, e eu também estou fazendo um doutorado agora em economia na Espanha. E, cara, eu fico perguntando se o Rosalá, que a gente tem maior respeito na área econômica por ele, largou o barco, o que será do Corinthians quanto ao planejamento? Eu sempre falei lá para o pessoal que conheço, né? Algumas pessoas lá dentro, vamos buscar uma transação tributária, porque tem possibilidade de créditos, tem lei de 2019 propiciando a transação tributária para dívidas tributárias, das contribuições previdenciárias, demais tributos federais. O Corinthians deve muito. Propus isso, tá? Já chegou até o Augusto, sabe que eu conheço ele, mas assim, as pessoas pareciam inertes quanto a querer resolver essas questões. A gente quer ajudar, sempre quis ajudar, né, Samir? Estamos sempre preocupados com o Corinthians, e é uma situação muito complicada essa. É possível buscarmos soluções para essa, por exemplo, da dívida, quanto à questão da transação tributária. Os advogados vão saber o que eu estou falando. Tem lei federal em 2019
acho que é 14988 de 2019, mas eu não sei dizer se o Lee ou alguém do clube tentou buscar essa solução junto à Procuradoria da Fazenda Nacional, por exemplo.